Então, agora nós vamos falar sobre menopausa, né? Vamos Eu passar para a nossa porque eu achei isso menopausa. importante falar aqui, porque muita gente não sabe sobre essa questão, né? No cannabis, enfim. Sim, Mas vamos falar sobre quando importantíssimo. começa a menopausa. A literatura fala exatamente a, com que Sim. idade, com que idade a mulher entra na menopausa. A menopausa, tipicamente, ela ocorre entre os 45 e 55 anos de idade, com uma média aí de 51 anos de idade nos países desenvolvidos. No Brasil, né, na América Latina, de maneira geral, isso é um pouquinho para baixo, em torno de 48 a 50 anos. Forma uma curva, né, em formato de sino que a gente fala. É verdade que ela está iniciando cada vez mais cedo ou é boato? Isso tem sido observado, sim. Estudos demonstram que a menopausa prematura, que é aquela que ocorre antes dos 40 anos, e temos também a precoce, que ocorre entre 40 e 44. Então, a prematura ela é um pouquinho mais incomum, ocorre entre 1 e 3% das mulheres, e a menopausa precoce, essa sim, entre 40 e 44 anos, ocorre o dobro de incidência, em torno de 6%, mas é um número que tem progredido aí nos estudos observacionais. Então, a cada 5, 10 anos, a gente vê que essa curva tende a diminuir um pouquinho em análises observacionais de longo prazo, né? E os fatores que estão causando isso são inúmeros. Existem fatores genéticos, existem variações no índice de massa corporal, sendo que o IMC mais baixo favorece a antecipação. Existe o estresse crônico hoje em dia, que é muito preponderante e pode antecipar sim a menopausa, isso já é identificado. Doenças autoimunes também são uma outra causa de menopausa precoce. Tratamentos médicos como quimioterapia, radioterapia, uso crônico de corticosteroides, isso também pode antecipar. Uma outra coisa que são exposição a toxinas ambientais, também ela, mas os disruptores endócrinos que nós temos hoje em plásticos, em alimentos, em corantes, isso também pode mexer com a homeostasia ali hormonal e pode antecipar a menopausa também. Mas os estudos apontam que além dos fatores socioeconômicos e ambientais, os fatores que mais pesam nisso aí são, sem dúvida, o estilo de vida. Então, sedentarismo e uma dieta, uma alimentação cada vez mais ultraprocessada. Isso, sem dúvida, antecipa a menopausa, antecipa a resistência insulínica, antecipa a síndrome metabólica, que predispõe à obesidade, e aí vem uma bola de neve, que anda até de mãos dadas até com a menopausa. Então, a resposta sim, existe uma forma de menopausa prematura e precoce, e nessa precoce existem fatores sim de estilo de vida e ambientais, para além dos fatores genéticos. Uma outra coisa que antecipa muito a menopausa, uso excessivo de álcool e tabagismo. Isso também já é bem descrito. Então, ainda nessa questão da questão da menopausa, né, se é precoce, prematura, essa questão do estresse, a gente às vezes não dá importância devida à questão do estresse. O Sim. estresse causa muitos males que a gente não leva a sério. A gente fala, fulano tá estressado, né? Tá trabalhando muito, mas a gente não leva muito a sério, né? Aí você falou sobre a Uhum. questão da menopausa e o estresse, tem uma correlação, pode acontecer uma relação. Como seria isso? Uhum. Como você descreveria de uma forma mais prática, para a gente entender melhor? Bom, o estresse, ele. Vamos lá. Na verdade, a redução do estresse pode melhorar sintomas de ansiedade. E o Uhum. estresse por si só, por causar alterações metabólicas no corpo, pode antecipar a menopausa. Eu não sei te explicar exatamente o mecanismo fisiopatológico, mas o estresse crônico ele aumenta incidentemente, cronicamente, os picos de cortisol. E esse cortisol, antagonizando algumas vias metabólicas, pode precipitar, na verdade, pode dificultar a homeostasia hormonal. E isso, no longo prazo, pode influenciar e antecipar essa menopausa, sim. Na verdade, quando a gente fala de estresse crônico, a gente fala do estresse e de tudo que está envolvido, né? E, em geral, hoje em dia, a pessoa que vive sob esse estresse crônico, geralmente é uma pessoa que mais sedentária, que já tem uma questão de humor mais limítrofe, ou tendendo mais à ansiedade ou à irritabilidade. Não é uma regra, mas muitas dessas pessoas já têm um perfil de alimentação um pouquinho ruim. Então, a soma desses fatores é que leva a esse desfecho. Eu nunca vi nenhum estudo que pega só a questão do estresse crônico para poder avaliar. Porque como o indivíduo, ele é esse indivíduo, né, completo,
Não tem como Sim. só destrinchar só o estresse, só da alimentação, só da atividade física. Então acaba que a gente abarca tudo isso em um grupo de fatores de estilo de vida que culmina com a antecipação da menopausa. Mas somente o estresse isolado, eu nunca vi nenhum estudo que mostre que só o estresse pode causar. Mas sem dúvida que ele agrava por esses mecanismos e outros até que desconhecemos. Então, esses fatores conjuntos, ele pode reduzir o nível dos hormônios femininos, por exemplo? Pode reduzir a produção, pode fadigar receptores, pode agir como feedback negativo, e aí reduzindo sim, Uhum. e tornar o organismo insensível à sua ação, ou menos sensível à sua ação, Ah, ok. A ação dos hormônios. sim, que a gente mesmo produz. E no caso, falando do homem, é andropausa a mesma palavra que chama do homem? É andropausa? Então, por que que a andropausa é um termo tecnicamente incorreto? Porque pausa pressupõe interrupção. A mulher, Hum, sim, a mulher entra em interrupção da produção dos esteroides sexuais. O homem, ele cursa com uma diminuição progressiva, ano a ano, em torno dos 50 anos, mas isso tem antecipado, e tem antecipado mais até do que as mulheres. Então, os homens têm entrado nesse estado mais tardiamente, mas nunca cessa completamente. Então vamos lá, a mulher chega a determinada idade que esgotam os seus folículos, ela não gesta mais, não engravida mais. O homem ele produz testosterona e vai produzir espermatozoide até o final da vida. Anualmente isso vai diminuindo. Pode chegar um momento que a produção de espermatozoides cesse, ou pelo menos de espermatozoides viáveis cessem, mas esgotar completamente a produção dos esteroides, da testosterona, isso não acontece. Então, em homens, o termo andropausa, ele é um termo tecnicamente errado. O termo que a gente utiliza hoje é a sigla DAEM, deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Então, isso vai diminuindo, pode causar uma deficiência, mas nunca esgota 100%, salvo raros casos de hipogonadismo, que aí pode realmente cessar, mas essa é a exceção, não é a regra. Então, ah, homens têm sim diminuição dos seus esteroides, dos seus hormônios sexuais. então, por isso que os homens têm homens com 70 anos que têm filhos, né? Que tem Engravida. filhos, exatamente. Então nunca cessa. Diminui, dificulta um pouquinho mais. Alguns, né, têm uma duração até maior, mas 100% cessar, não. Estima-se 40 já apresente algum grau de hipogonadismo, ou seja, de diminuição da produção desses hormônios gonadais, desses esteroides. Os motivos da diminuição são similares com as mulheres com relação à menopausa? Sem sombra de dúvida. Estilo de vida em primeiro lugar, o estresse crônico também acentuando isso, além de outros fatores próprios do envelhecimento, como a redução da força muscular, da massa muscular, isso também ajuda a diminuir. Questões cognitivas aí de estresse eu já falei, mas que podem acentuar, mas não causam. Mas sem sombra de dúvida que o estilo de vida, especialmente sedentarismo, alimentação, tabagismo e uso excessivo de álcool. Esses quatro fatores aí, sem sombra de dúvida, são os mais preponderantes na antecipação desse hipogonadismo, dessa diminuição da produção dos esteroides. Então, a gente já começou a desmistificar a palavra andropausa, né? Que a gente Exatamente. usa no dia a dia, no senso comum, parece que existe em algum lugar, escrito em É. algum Não, mas local. eu já vi, eu não me lembro se até na faculdade eu já devo ter visto isso, e é muito falado mesmo, andropausa, andropausa. Mais recentemente isso tem sido desmistificado, né? Mas durante muito tempo foi como regra, né? O homem entra na andropausa, até homens falando, eu acho que eu estou na andropausa. Mas é isso, não pausa, porque sempre vai ter um pouquinho ali. Então, por isso que é um termo, mas assim, não está errado falar, porque a gente vai entender do que se trata, né? Sim, sim, sim. Então, os homens têm uma vantagem com relação às mulheres, né? Tem. Eu diria que, se tratando de saúde, os homens têm algumas vantagens em relação às mulheres, né? Muitas patologias aí que a gente estuda, inclusive na área de dor, que é uma das minhas especialidades, a incidência de acometimento entre as mulheres acaba sendo maior. A fibromialgia, as doenças crônicas de maneira geral, muitas doenças autoimunes, as cefaleias, as dores de cabeça de maneira geral, salvo duas ou três tipos aí que é mais prevalente nos homens. Então, nesse jogo aí, as mulheres, os homens levam vantagem, né? É, por outro lado, as mulheres se cuidam mais, né? Então, Pronto, muito mais, exatamente. né, Os isso homens, ajuda. o que.
O que tem dessa proteção divina aí, de não adoecer em certas doenças quanto as mulheres, tem no desleixo, na falta de cuidado consigo mesmo. né? Os homens não buscam, isso, falando agora um pouquinho dessa parte de reposição hormonal, é difícil os homens buscarem atendimento. E os fatores estudados geralmente falam muito de constrangimento, falta de acesso, falta de conhecimento, a dificuldade do homem de discutir sobre sexualidade, sobre emoções, esses tabus, né, que existem. E outra coisa é uma normalização dos sintomas de hipogonadismo, de redução desses hormônios, tido como é do envelhecimento, faz parte do envelhecimento e a gente tem que lidar com isso. E isso, inclusive, infelizmente, muito tristemente, existem até profissionais que falam isso para as mulheres no climatério e na menopausa. Ah, minha filha, ó, perdeu, acabou, tchau, tchau, só lamento, faz parte da vida, você está envelhecendo, lide com isso. E isso é cruel, isso é cruel. Não somente pela redução dos hormônios ali, a gente pensa geralmente em libido, em sexualidade, mas a perda hormonal, especialmente nas mulheres, cursa com impactos absurdos, especialmente no sistema cardiovascular e no sistema músculo-esquelético, né? A perda do estradiol ali faz com que aumente o risco cardiovascular em muito, aumente o risco de resistência à insulina, que pode precipitar uma síndrome metabólica, diabetes, dislipidemia, que são colesterol elevado, obesidade, diversos cânceres. E do ponto de vista ósseo, o estradiol faz com que o osso fique mais frágil, com que aumente a atividade osteoclástica, o desgaste ósseo, e por isso que a incidência de osteoporose em mulheres pós-menopausa é relativamente alta, por conta justamente da diminuição do estradiol, que tem um papel protetor da massa óssea, da densidade mineral óssea da mulher. E eu ouço assim, aconteceu comigo também, a fadiga, né? O Sim, cansaço, né? Porque termina impactando em toda a qualidade de vida da mulher, né? de Porque maneira geral, impacta em tudo. fica mais cansado, fica mais sonolento, até a questão do próprio envelhecimento que também deve ter, né? Essa questão dos órgãos, enfim. Mas eu acho que a questão dos hormônios, sem dúvida, eu ouvi uma frase uma vez que o médico falou que os hormônios eram combustível, o combustível do corpo, né? Exatamente. O combustível do corpo, uma outra frase que eu gosto é: os hormônios eles são os guardiões do nosso genoma. Por que a incidência de câncer e de doenças degenerativas aumenta tanto com a idade, né? Não somente pelo envelhecimento dos tecidos, apesar da renovação celular ali, mas de maneira geral há uma degeneração, uma degradação progressiva, mas porque os hormônios ele têm esse papel de resguardar o nosso genoma, ou seja, evitar mutações, evitar uma metaplasia, que é uma alteração celular que antecipa a neoplasia, a formação neoplásica. Então é isso. Além de ser um combustível para a vida, os hormônios são os guardiões do nosso genoma, é o que mantém a nossa vitalidade, a nossa saúde. E o envelhecimento não é uma desculpa por si só, né? O envelhecimento, em medicina, a gente tem dois caminhos que a gente chama ele. A gente tem a senescência e a senilidade. A senilidade é justamente o indivíduo que adoece, que envelhece doente. Então, sem qualidade de vida, com perda de massa muscular, com sarcopenia, ou obesidade sarcopênica, com todas as comorbidades, diabetes, hipertensão, todas aquelas doenças, doenças degenerativas ósseas, artrite, osteoartrose, artrites, que aumenta a incidência de algumas doenças autoimunes também. Mas o envelhecimento não tem que ser assim, não tem que ser doente, né? E aí é que vem a senescência, que é justamente o envelhecimento saudável. A gente vai envelhecer, vai perder força física, vai perder beleza, firmeza e elasticidade da pele, vai aumentar riscos de algumas outras doenças, algumas outras questões, mas não necessariamente a gente tem que envelhecer doente, enfrentando doenças sucessivamente. Isso é justamente causado pela falta de prevenção, em primeiro lugar, mas também por essa falta de cuidado com, entre outras coisas, com os nossos guardiões aí, com os nossos hormônios e minerais e vitaminas de maneira geral. Você falou sobre neoplasia, você poderia colocar de uma forma mais simples para aqueles que não entendem? Neoplasia, pronto, neoplasia é câncer, né? É um tecido novo, patológico, crescendo ali em um local que não deveria crescer. Ok, Então, a gente sabe que a menopausa, como a andropausa, falando do homem, né, que a gente já sabe que o termo não é adequado, mas o hipogonadismo pode aumentar o risco e a incidência de outras doenças, inclusive de diversos cânceres, por essa e outras atividades aí. Regulatórias não seria bem o termo, mas uma atividade inibitória do crescimento dessas lesões. Esse termo é melhor. ok, ok.
Então, com relação a mulher desconfia que está na menopausa, qual o primeiro passo que ela tem que dar? O primeiro passo, vamos lá, a mulher desconfia que está na menopausa. Muitas mulheres desconfiam que está na menopausa depois que para de menstruar, não é verdade? Mas Uhum. aí a gente tem uma diferença, tá? A menopausa, em medicina, é um diagnóstico tardio, ou seja, a mulher ela fica 12 meses contínuos, ininterruptos, sem menstruar. A partir desses 12 meses de amenorreia, de pausa da menstruação, a gente chama de menopausa. Para além disso, a gente, para além disso, existem alterações laboratoriais que a gente vai falar já, mas antes disso, 5 anos antes disso, às vezes até mais, a mulher ela entra em climatério. E climatério é justamente esse período de transição entre a fase reprodutiva de um lado e a fase não reprodutiva do outro. Definido pela OMS, como nós já falamos, que ocorre entre os 40 e 65 anos de idade. Ela caracteriza por uma redução progressiva da função ovariana e da produção hormonal, que abrange a perimenopausa, que é antes da última menstruação, a menopausa, que é o marco da última menstruação de fato, e a pós-menopausa, que é o período compreendido depois dessa última menstruação. Então, menopausa, na verdade, é um evento específico, um marco dentro desse período de climatério, né? Que é a última menstruação espontânea da mulher, que é contada nesses 12 meses. A grande questão é que a mulher ela não começa a sofrer os efeitos da menopausa só quando ela entra na menopausa. A boa parte dos sintomas e a exposição a riscos cardiovascular, osteomuscular, vem durante o período do climatério. A grande dificuldade é que boa parte das mulheres, durante a fase do climatério, apresenta um laboratório hormonal normal. Então, dosa o FSH-LH, que são os hormônios precursores, né, dos esteroides sexuais, dosa o cistradiol, dosa a progesterona, 17-alfa e a progesterona regular. E aí tá tudo normal, e aí o médico fala, não, tá tudo normal, você não está em menopausa ainda não. Ok, mas ela está em climatério. E o diagnóstico do climatério é eminentemente clínico. Então a gente não se vale somente de exames laboratoriais para diagnosticar o climatério. O climatério faz parte das queixas das mulheres. Então, a fadiga, alterações cognitivas, perda de foco, concentração, oscilação de humor, prejuízo da qualidade do sono, inclusive com insônia. Então, tanto o estradiol como progesterona eles agem tanto induzindo o sono como na manutenção do sono. E aí, além dos sintomas vasoativos, os fogachos, os calores, que são mais comuns depois da menopausa, mas também podem vir durante o climatério, e alteração de libido, secura vaginal, secura na boca, tudo isso pode acontecer com a mulher durante o período de climatério. E essa redução progressiva, ainda que não denotada, evidenciada no laboratório, já expõe as mulheres a alguns riscos, como nós já falamos, né, de osteoporose, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, síndrome metabólica, diabetes, obesidade, além de impactar outras doenças comorbidades já existentes na vida da mulher. Então, agrava transtornos mentais, pode aprofundar a depressão, pode exacerbar a ansiedade, aí já outras doenças já pode melhorar ou piorar. Por exemplo, asma e enxaqueca. Uhum. Tanto pode melhorar depois da menopausa, quanto pode piorar. Não temos uma relação muito bem definida, apesar de que na enxaqueca, a gente sabe que o estradiol ele tem uma evidência positiva de efeito sobre a enxaqueca, né, de exacerbar a enxaqueca. Então, mulheres na pós-menopausa tendem a ter uma melhora da enxaqueca, pelo menos diminuição das crises ali, graças também à diminuição do estradiol. Então, tem esse fator que ser positivo, mas no meio de tanta coisa, de tantos pontos negativos, eu acho que não dá nem para considerar como positivo esse fator. É verdade. É uma das coisas que eu tenho visto, e aí, recentemente, até teve um programa da Globo que falou sobre isso, porque tem várias atrizes que estão entrando na menopausa, ou estão no climatério, né? E Sim, aí, ao meu redor, várias mulheres têm queixa de que muitas vezes a menstruação ela fica irregular, né? Vai ficando irregular, né? isso, exatamente. A pausa é como nós falamos, né? A pausa ela vem depois de 12 meses, mas nesse período a mulher pode ficar anos com a menstruação irregular e em climatério. Então ele vem um mês, aí para um, para dois, para três, aí vem uma borrinha, depois para mais um mês, aí vem um negócio mais forte durante 2, 3 meses, depois cessa 6 meses, volta. Então fica nessa loucura, nessa montanha russa. E
O humor da mulher também fica nessa montanha-russa, a cognição fica nessa montanha-russa, a pessoa como um todo fica nesse estado realmente irregular, né, de irregularidade menstrual. Até, finalmente, depois, quando ela passa 12 meses sem menstruar, e eu repito, isso pode demorar anos para acontecer, aí é que a gente vai chamar de menopausa, e aí é que, infelizmente, a sociedade acorda para poder buscar acolhimento e tratamento. E até os próprios médicos mesmo, infelizmente, a grande maioria. Eu passei por uma experiência assim, na verdade, eu passei por 4 ou 5 médicos, e normalmente Uhum. eram mulheres, né? A maioria eram mulheres, que elas disseram para mim, na verdade, não sabiam sobre a menopausa, não sabiam me explicar sobre a questão da menopausa. Eu fiquei impressionada, porque a gente que é leigo, a gente pensa assim, todo ginecologista, a gente pensa logo que só ginecologista que trabalha com essa questão da menopausa, a gente pensa logo nisso, né? A gente vai no Uhum. ginecologista para fazer preventivo, né? Todo ano e tal. Então, na minha cabeça, eu achava que todo ginecologista entendesse da menopausa. Só que não. Eu percebi que existem muitos profissionais que não sabem nada sobre o assunto. E o pior, que não aconselham da forma correta. E isso mais que eu fiquei impressionada, porque não pede às vezes os exames corretos e quando vê os exames não consegue interpretar para saber como é que a mulher está, se ela está precisando de ajuda. E outra coisa também muito preocupante, que aconteceu com uma pessoa, amiga minha, recentemente. Ela foi numa médica e a médica disse o seguinte, que ela não ia passar reposição hormonal para ela não, porque ela ia ficar com câncer, Isso é um absurdo, isso é triste de ouvir. entendeu? Aconteceu isso recentemente. Então, Uhum. aí ó, a gente vai entrar em outras questões relacionadas a se é mito ou verdade, essa questão de a relação entre reposição hormonal. Primeiro, se você pudesse explicar como é que é produzido como são produzidos esses hormônios, né? Porque as pessoas às vezes não entendem que são bioidênticos, né? Tem umas questões, né? Ah, sim, os hormônios que se usam, sim. Tá, vamos falar um pouquinho isso aí. Um tema bastante polêmico, né? Só para contextualizar, Uhum. realmente, isso também foi uma surpresa para mim. Nem todos os ginecologistas trabalham, têm domínio de menopausa. Muito infelizmente. Perguntando a uma colega ginecologista sobre isso, a resposta que ela me deu é que ela trabalha com infertilidade, ela não trabalha com menopausa. Ela que ela me deu é que durante a residência médica, a maioria dos serviços lidam muito pouco com esses cuidados com menopausa e com enfoque muito mais nas doenças ginecológicas e obstétricas, né? Na prática tanto ambulatorial quanto hospitalar. Então, o profissional que se identifica com menopausa ele precisa geralmente fazer uma reciclagem, fazer um curso, fazer uma pós-graduação voltada para isso, para poder ter mais domínio. Mas, de toda sorte, é um tema que é estudado, né? Tanto pela clínica médica, tanto no curso de medicina, quanto dentro da ginecologia, acredito eu. E realmente me surpreende que não são todos os profissionais que têm um conhecimento na área e felizmente, muitos reconhecem e preferem e indicam, né, para outros profissionais, para outros ginecologistas ou de qualquer outra área, que tenham um enfoque maior dentro da área da menopausa. Eu conheço tanto ginecologistas, quanto endocrinologistas, quanto médicos do esporte, quanto acupunturiatras, todos trabalhando aí com menopausa. É, cardiologistas também, nós temos alguns, eu conheço alguns que trabalham. Mas é isso, não é uma de domínio somente dos ginecologistas, apesar de que, na minha opinião, deveria ser difundido para todo o meio médico, por conta do grau de comorbidade que isso pode trazer e o impacto na saúde pública, né? Então, eu entendo que, por se tratar de um problema de saúde pública, todo médico deveria ter algum conhecimento, nem que seja básico, para poder orientar e instruir a paciente. Então, eu sou super a favor da conscientização, da menopausa para todo profissional de medicina, justamente por conta desses riscos, né, inerentes que nós já falamos aí da menopausa, que expõe a mulher. Então, todo profissional deveria sim ter alguma noção, e aí, identificando a paciente que tem eleição para fazer a reposição, encaminhar para fazer o tratamento. Inclusive aquelas que não podem tomar hormônio por qualquer motivo, encaminhar para um tratamento de alguma outra maneira que possa dar mais qualidade de vida para ela. Agora, falando da polêmica de reposição hormonal e câncer, né? Então, vamos lá. Existe um aumento de risco discreto associado à reposição hormonal, mais maior, mais maior não, né? Mais preponderante, mais evidente, ou seja, de maior incidência
com o longo prazo de uso, depois de 5, 10 anos de reposição. É, mas o que nos assustou, na verdade, foi alguns artigos publicados na década passada, inclusive um artigo publicado há mais de 20 anos atrás, que era o WHI, Women's Health Initiative, de 2022, mais ou menos, que foi um grande ensaio clínico randomizado, que teve um impacto massivo, tanto na percepção pública, quanto na percepção médica sobre reposição hormonal e essa relação de hormônios e câncer. Eu entrei na faculdade de medicina, esse artigo já era bem discutido, já era bem falado, já era muito famoso, e durante muito tempo, todos os profissionais, né, ou quase todos, se valeram dessa revisão aí, desse WHI. E quais foram os achados polêmicos desse estudo? Foi que a reposição hormonal com estrogênio e a progestina, ou seja, um hormônio derivado da progesterona, aumentava o risco de câncer de mama, de eventos cardiovasculares, de AVC, de trombose. Durante um segmento de 20 anos, mostrou que esse risco de câncer de mama aumentava com o tempo, com maior duração de uso, mas com risco absoluto abaixo comparado com o placebo, obviamente. E as mulheres entre 50 e 59 anos tiveram um risco menor do que as mulheres com 60 anos ou mais. E, surpreendentemente, o estrogênio isolado utilizado mostrou que a incidência mortalidade que reduziu a incidência por câncer, tanto de endométrio quanto de mama, nas mulheres esterectomizadas, ou seja, sem o útero. Endométrio não, de ovário. Mas quais são as controvérsias e as reanálises feitas? Esse estudo depois ele foi discutido, ele foi debatido, foi publicado algumas revisões sobre ele, e aí várias análises críticas mostraram que, na verdade, o aumento aparente no risco dos pacientes que usavam os hormônios combinados era um risco parcialmente, devido à baixa incidência incomum de câncer que foi observado no grupo placebo, particularmente em mulheres com uso prévio de reposição hormonal. Quando isso foi corrigido, quando essas mulheres com reposição hormonal prévia foram excluídas, a gente viu que esse risco aumentado desapareceu. Só que isso marcou décadas aí, e todo mundo só botou na cabeça que usar hormônio causa câncer, usar hormônio causa câncer. Além do mais, as formas de hormônio utilizada antigamente, né, eram muito piores do que a utilizada hoje em dia. A gente tem um hormônio hoje em dia, um estradiol, por exemplo, que é o Premarin, que é natural, mas é cultivado, extraído de urina de éguas prenhas. Então, esse era o nível de estrogênios que a gente utilizava e que até hoje se utiliza para alguns casos. Mas essas formas sintéticas, a gente sabe que ela tem um risco maior do que as formas hoje em dia mais modernas, mais purificadas e mais semelhantes, mais parecidas com o que o próprio corpo produz. E isso a indústria chama de bioidênticos, né? Em medicina a gente chama de isomoleculares, ou seja, tem uma estrutura molecular igual, idêntica ou bastante semelhante ao que o corpo produz, e isso também deu um perfil de segurança maior para a gente. Então, o que a gente sabe hoje em dia? O que as evidências atuais mostram? O tipo de terapia de reposição hormonal importa e muito. Os progestágenos sintéticos aumentam e muito mais o risco do que, por exemplo, a progesterona natural, que é a progesterona micronizada, que a gente tem em farmácia, inclusive com custo muito acessível hoje, né? A progesterona, ela é muito mais segura nos estudos quando utilizada por via oral. Por quê? Porque o efeito de proteção endometrial dela é maior, é mais verificável pela via oral do que pela via transdérmica, como a gente utiliza outras vias, né? O tempo também importa. Por exemplo, iniciar a terapia de reposição hormonal antes dos 60 anos, ou pelo menos dentro de 10 anos após a menopausa, parece nos dar um perfil de benefício e risco muito mais favorável, né? É o que a gente chama de janela terapêutica, essa janela de oportunidade. Então, deixar para começar a reposição hormonal tardiamente, depois de 10 anos, se a mulher já está exposta a todos esses riscos, aí, de fato, você vai ter um risco aumentado. É meio lógico. Uma outra coisa, as formulações modernas transdérmicas de estradiol. Então, tanto o transdérmico de gel passado, quanto o implante, que é aplicado de maneira subcutânea, eles têm uma evidência muito sólida de risco cardiovascular muito menor. Nas formas transdérmicas, tanto de gel quanto de implante, nós praticamente não temos evidência de tromboembolismo, por exemplo, de trombose, coisa que a gente tinha e muito com os estrogênios sintéticos orais, né? Até dos anticoncepcionais combinados é um risco real, e esse risco existe até hoje, aí falando mais dos anticoncepcionais. Então, essa mudança também das formulações mais modernas nos oferece um perfil de segurança também.
É, Outra coisa que se pensava antes, que o uso de hormônio durante um curto tempo, um pulso ali de menos de 5 anos, poderia ter um risco aumentado, mas isso não existe, isso já foi provado que não existe. As observações aí de muito tempo mostram que é sim seguro. Entre outros fatores como o cuidado com a saúde de maneira geral. Hoje, a mulher no climatério, na menopausa, no pós-menopausa, ela tem uma estrutura de saúde, ainda que, na minha opinião, insuficiente para muitos perfis de mulheres que não têm Uhum, acesso ou que não têm conhecimento, mas uhum, já oferece uma estrutura um pouco melhor, um conhecimento, uma conscientização maior. Então, essa mulher ela já busca o tratamento e acompanhamento um pouco mais cedo. Isso ajuda que a gente identifique o perfil de risco cardiovascular e de maneira geral dela e consiga fazer intervenções mais assertivas, né? Iniciar o hormônio certo, na dose certa, no tempo certo. Então, esse entendimento da proteção endometrial também nos ajudou a lidar melhor com essa relação de estrogênio e progesterona. As formas transdérmicas, eu acho que foi a grande revolução. O estradiol transdérmico, né, da pele, quanto o implante, são hoje, para mim, na minha opinião, e na opinião de diversos profissionais, aí nós temos alguns estudos já publicados disso, são as formas mais seguras, de fato, de se fazer reposição hormonal. E quando a gente alinha tudo isso, alinhado ao estilo de vida adequado da paciente, controle de tóxicos, redução na ingestão de álcool, um estilo de vida saudável com atividade física regular, a dieta também equilibrada, a gente sabe que o risco é um pouco menor. Há um consenso, mais ou menos, entre alguns profissionais, entre alguns não, entre muitos profissionais que trabalham na área, é de que quando o hormônio é feito da dose certa, da maneira certa, dificilmente ele vai causar hormônio, ele vai causar câncer. Entretanto, o que a gente sabe, isso já foi identificado, é que em uma pessoa que em algum momento da vida teria um câncer, a reposição hormonal prolongada por muitos anos, por mais de 5, 10 anos, pode antecipar um pouquinho esse câncer que viria em algum momento a vir um pouco mais cedo. Então, há um aumento de risco relativo, sim, mas quando a gente fala de risco real, é baixo. É baixo e, inclusive, é menor do que a mulher na menopausa, exposta a diversos cânceres e a outras comorbidades que aumentam ainda mais a incidência de diversos cânceres. Aqui eu não canso de falar da síndrome metabólica do diabetes e da obesidade. Síndrome metabólica e obesidade aumenta o risco de inúmeras doenças e inúmeros tipos de cânceres. Então, o risco relativo, e existem muitos estudos que avaliam isso, eu não me lembro agora números, tá? Não vou falar em números, mas a mulher ela tem um risco X, uma a cada. Eu não me lembro agora, não quero chutar um número para poder não incorrer em erro. Mas vamos uhum. supor que uma a cada 20 mil vai ter um câncer de mama depois dos 40, 50 anos. Com a reposição hormonal, no longo prazo, esse risco aumenta discretamente, mas quando a Uhum. gente conflita esse dado com a mulher na pós-menopausa e sucessiva a essas comorbidades, o risco dessas comorbidades de trazer câncer é muito maior. Então, na verdade, o que a reposição hormonal faz é um efeito protetor. Por quê? Porque evita a glicação, a inflamação, diminui a resistência insulínica, pode tratar, né, junto com outros fatores, a síndrome metabólica e a obesidade. E lembra que eu falei que os hormônios são os guardiões do nosso genoma? Pela própria atividade intrínseca do hormônio, esse conjunto de fatores tem um efeito protetor em muitos tipos de cânceres, ainda que aumente discretamente, no caso das mulheres ali, o risco de câncer de mama no longo prazo, e em doses sucessivas, claro, que quanto maior a dose, esse risco aumenta um pouco mais. Então é importante esclarecer isso. O risco é pequeno, não é nulo, mas ele é muito menor do que o risco que a mulher corre na menopausa e ainda quando essa menopausa está junto de outras comorbidades. A tríade assim, de maior risco é a mulher com sobrepeso ou obesidade, na menopausa e tabagista ou com alta ingesta de álcool. Essa tríade aí é terrível. Então, assim, quando a gente conflita, a gente vê que, na verdade, a gente tem um grande efeito protetor nas mulheres que fazem reposição hormonal e que cuidam desses fatores de estilo de vida, né? Não adianta você tomar hormônio e continuar com a vida toda errada, porque aí você realmente está aumentando o risco de absolutamente tudo. Então, aí não tem nem o que conversar. Agora é interessante essa questão seguinte, que pelo que eu entendi, fizeram o estudo lá em 2022 e 2002. o nome 2, né? E utilizaram um tipo, a urina, na época, foi essa época que eu usava a Não, urina. né, esse estudo, na verdade, ele foi um estudo observacional, né? Uma revisão sistemática.
Então ela pegou inúmeros trabalhos, não foi só um não. Ah, Dentre os diversos que utilizavam, tinha estudos lá que se utilizavam em Premarin e outras formas, inclusive formas não adequadas de reposição hormonal, formas injetáveis. É, outras críticas também é, foram os vieses, então tinha muitas mulheres tabagistas com outras comorbidades que foram incluídas ainda também no estudo, então são vários vieses. Essa questão do tipo do hormônio também foi, mas não foi exclusivamente por conta disso, não. então, na verdade, só para até para as pessoas que vão ver, né, vão assistir esse vídeo em algum momento, para entenderem o Hum. seguinte: o hormônio que eles estudaram não são os hormônios que estão sendo produzidos atualmente, que estão Na tendo maior mais. parte das vezes, sim, sem sombra de dúvida. Não é somente por esse fator, né, como eu falei, mas sim, o tipo de hormônio utilizado também conta muito, e os hormônios utilizados antigamente eram mais rudes do que os hoje em dia. Como eu falei, as formas transdérmicas são mais purificadas, são formas mais isomoleculares, mais parecidas com o que o corpo humano produz. A gente já tem a progesterona micronizada, né? Antigamente a gente só tinha progestinas, derivados sintéticos de progesterona. Então, tudo isso é uma soma de fatores. A gente não pode atribuir um fator só, dizer que é só o tipo de hormônio, que é só isso ou que é só aquilo. Em Ah, falando de saúde humana, é muito complicado a gente destrinchar cada fator. Porque sim. como está tudo ali no mesmo indivíduo, por mais que a gente tente didaticamente separar, né, tudo funciona de maneira contínua ali, de maneira integrada. Então Uhum. a gente esmiuça para poder compreender, para poder olhar e entender. Mas quando a gente aborda, a gente precisa abordar de uma maneira considerando todas essas nuances. E eu acho interessante o seguinte, por exemplo, eu faço uso do magnésio, né? O nosso Uhum. corpo produz magnésio, não é isso? Sim, sim, o magnésio ele é um mineral, né, abundante no corpo humano, Ah, é, mas que boa parte das vezes cabe uma suplementação, né? Por mais que a gente, na verdade, a gente não produz pelo corpo, a gente absorve dos alimentos, dos nutrientes que a gente ingere. entendi. Mas você tem um exemplo, não só para as pessoas entenderem um pouco sobre o que você está falando, né? Por que Hum. eu estou falando isso? Porque eu acho que também tem gente que tem a crítica da questão da reposição por conta de que não é idêntico. A gente, assim, não é o mesmo, né? Não é que não é idêntico, não é o mesmo que é produzido pelo corpo. Então, você poderia dar um exemplo de algo que a gente pode fazer suplementação e que é produzido pelo corpo, mas a gente faz a suplementação e as pessoas consideram normal e não entra nessa polêmica toda. Não é algo estranho, né? Porque eu já conversei com umas pessoas, só para esclarecer um pouco a minha Sim, pergunta. Agora, não, mas é algo estranho ao meu corpo. É algo estranho, né? Eu eu só entendi. Não é aceito algo encarado como um medicamento, né? Não é algo que o corpo produz. isso, isso. É, Bom, quando a gente vai para as vitaminas, o organismo produz algumas vitaminas, né? Tem outras que a gente absorve dos alimentos somente, mas a vitamina D talvez seja o exemplo mais fácil de dizer. Ela é produzida na pele pela exposição à radiação ultravioleta, o raio UV do sol. Uhum, É, A vitamina K, ela é sintetizada, boa parte dela, por bactérias do intestino, que é importante para a saúde dos ossos, para a coagulação sanguínea. Vamos lá, algumas vitaminas do complexo B, B12, cobalamina, a vitamina acho que B8, que é o inositol, são produzidas pela flora intestinal. Então, assim, nós temos diversas substâncias que o corpo produz que a gente suplementa. Ou porque em algum momento da vida o corpo deixa de produzir adequadamente e insuficientemente, ou porque a suplementação mostrou benefícios. uhum, Então, o corpo humano ele produz vitamina D, como nós já falamos aqui, pela pele, exposição à radiação ultravioleta, etc. Produz uma quantidade X. Mas aí é que entra os fatores. Para produzir, ele tem pré-requisitos. A gente precisa de um tempo de exposição solar, em uma incidência de raios ultravioletas interessante, que por mais que seja bom para produzir a vitamina D, já a exposição prolongada pode aumentar o risco de câncer de pele, então a gente tem que dosar isso também. Mas às vezes a quantidade produzida por esses fatores não é suficiente. Então vamos lá, o nosso corpo produz vitamina D, mas você dosou, a vitamina D lá está 18, 20, 22. Não está um uhum, valor adequado, está em um valor hipossuficiente. Né? Abaixo de 20 já é deficiência mesmo. É, os cortes hoje em dia dos laboratórios geralmente preconizam em torno de 30 para níveis normais. uhum. Na minha opinião e de alguns profissionais,
valores interessantes por evidência científica que mostram benefícios estão em torno de 60 a 80, né? Eu gosto de deixar nessa casa aí dos 60, 70, porque dá uma boa segurança para a gente, tem uma eficácia interessante para inúmeras funções, participa de inúmeras funções do corpo, e está longe do risco ali de toxicidade, que é a partir de 100, né? 100 microgramas por ml. Então, existem sim substâncias que o corpo produz e que a gente precisa suplementar. E falando de hormônio, do mesmo jeito. E hormônio, eu digo mais. Falando de menopausa, a gente está suplementando, repondo, quando o corpo deixa de produzir justamente isso. Então, não é que a gente está botando a mais, é que a gente está repondo. Claro que tem patologias que a gente precisa botar hormônio, mesmo a paciente na menacne, endometriose, às vezes o síndrome de ovários policísticos, enfim, uma série de patologias que não é o meu foco. Mas falando de reposição hormonal na menopausa, a gente devolve o que a mulher está perdendo. E sobre, de novo, as formas do hormônio, sim, as formas importam, e as formas isomoleculares mais purificadas que a gente tem hoje, elas são sim mais seguras e pode dar uma qualidade de vida melhor para a mulher sem expor a tanto risco. Eu me lembrei, sabe de quê? Da insulina. A insulina, o corpo produz insulina? Sim, a insulina é incretina, né, um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a função de transportar a glicose, o açúcar, do sangue para dentro das células, onde ela vai ser convertida em energia. A forma mais barata, mais rápida do corpo produzir energia é através da glicose, não da gordura. Fazendo um gancho, por isso que é tão difícil perder peso enquanto a gente está ali, ó, comendo carboidrato e glicose. Porque esse tanque da glicose ele é o principal que o corpo produz, que o corpo utiliza. Então a insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas para justamente fazer essa captação de glicose e levar para dentro da célula para ser convertida em energia. Então o corpo produz sim insulina e por conta do estilo de vida também pode causar diminuição da produção de insulina e isso levar à resistência à ação dela, fazendo com que o pâncreas produza mais e esse aumento de produção crônica faz com que ele possa entrar progressivamente em falência. Primeiro vem a fase da resistência à insulina, isso falando na fisiopatologia do diabetes e da síndrome metabólica, né? Da resistência à insulina de fato, que é a base de tudo isso. Mas sim, o corpo produz insulina. Aí, nesse caso, aí eu estou fazendo só essa correlação para as pessoas entenderem, porque tem alguns termos que são mais comuns no dia a dia, né? Por exemplo, a pessoa com Uhum. diabetes, ela precisa fazer a ingestão da insulina, aquelas, não é isso? Isso, Tá. você falou sobre o uso de insulina no diabético, né? A Isso. insulina a gente utiliza no diabetes do tipo 1, ou seja, quando por diversas causas, há uma falência do pâncreas em produzir insulina, então a gente precisa repor essa insulina. E no diabetes tipo 2, em pacientes muito avançados, né, que não controlam o estilo de vida ou que o medicamento não dá conta de segurar os níveis glicêmicos, a gente precisa, são os pacientes insulino requerentes, a gente precisa administrar, às vezes em concomitância com os medicamentos, uma dose ali de insulina, para poder justamente fazer essa função de pegar a glicose e jogar por dentro da célula, porque o excesso de glicose é prejudicial para o organismo. A glicação, a inflamação, promove inflamação do endotélio, que é a parede dos vasos sanguíneos, e aí aumenta a adesividade plaquetária, aumenta o risco de trombose, infarto, AVC e de diversas outras doenças, além da Então, obesidade. e eu estou abordando isso porque para as pessoas entenderem, para aquelas pessoas que acham que é uma substância, é algo que é estranho ao meu corpo, que a gente naturalmente já tem pessoas que já fazem esse tipo de reposição e outras formas, né? Então, as pessoas acham normal usar a insulina, quem tem diabetes, tipo 1, né? Tipo 2. Exatamente. E por que tem essa questão? Tem a ver com esses estudos aí colocaram da cabeça das pessoas e ficou meio que estigmatizado, né? O assunto ficou bem com muitos preconceitos, né? Mas isso é falta de informação, né, Cris? Falando, eu não boto substâncias estranhas no meu corpo. Vamos lá. A substância, a molécula mais fundamental, que serve para virar proteína, para milhares de coisas no organismo, são os aminoácidos, né? São as partículas fundamentais ali. Existem os aminoácidos chamados essenciais. Esses aminoácidos essenciais são essenciais para a vida, para a saúde humana, mas o corpo não produz nenhum deles. Eles são 9 aminoácidos, eu não vou me lembrar o nome de todos eles aqui: leucina, isoleucina, histidina, lisina, metionina, fenilalanina, triptofano. Triptofano, pronto, é o precursor da serotonina. Uhum. Serotonina é um neurotransmissor
que participa de inúmeras funções no organismo, regula o humor, regula sono, regula o apetite. A serotonina age na resposta descendente inibitória, atuando ali no controle da dor, né, junto com a noradrenalina. E o organismo não produz triptofano. A gente precisa ingerir triptofano dos alimentos, né? A banana aí é muito famosa, né? Porque tem muito triptofano. Mas é isso, são substâncias estranhas que o corpo não produz, mas que são essenciais para a manutenção da saúde. Então, esses 9 aminoácidos aí são chamados essenciais, porque apesar de serem essenciais no organismo, é essencial que a gente ingira ele dos alimentos, porque a gente não produz. E são necessários para a nossa célula. Vamos lá, vamos fazer agora uma analogia aqui esdrúxula, só jogar para o absurdo, porque isso ajuda na dialética, né? Para a gente entender. Uhum. Alimentos. Nosso corpo não produz alimentos e não produz muitos dos minerais e nutrientes que a gente gera nos alimentos. Por isso a gente vai parar de comer? Então, assim, não é porque é estranho ao organismo que a gente não vai botar no organismo. A gente tem que saber se essa substância que é estranha é necessária, é fundamental, qual o benefício e qual o risco dela. Então, tudo isso tem que ser debatido. Então, não é porque é uma substância estranha que deve ser colocada no organismo, assim como, de outra forma, não é porque é uma substância que o organismo produz que está isento de risco. Falando Uhum. aqui da própria vitamina D que a gente falou. Se toma Uhum. vitamina D demais, e inclusive não toma ela junto com seus adjuvantes ali, a vitamina K2, MK7, etc., a gente tem riscos maiores aumentados de inúmeras coisas. O excesso de vitamina D pode causar calcificações no corpo todo, pode levar à insuficiência renal, além de outros prejuízos aí para a saúde. Então, não é porque o organismo produz que está tudo bem. Isso vale para hormônio, vale para vitaminas, vale para inúmeras coisas. O excesso é tão prejudicial quanto a ausência completa, falando aí de nutrientes, né? A gente sempre vai pelo caminho do meio, pelo equilíbrio aí, né? Tem um ditado em medicina que diz assim: a medicina é como o amor, nem sempre e nem nunca, né? É um ditado em francês. Dans la médecine comme dans l'amour, ni jamais, ni toujours. Então é justamente você ir dosando, entendendo cada caso, entendendo a necessidade real daquele paciente, e aí quando você faz uma boa indicação, a chance de os riscos são muito menores do que os potenciais benefícios.